também chama Cavaleiros de Cristo. Os Sabe pobres que- Cavaleiros de Cristo, né? uma E o dos Pedro símbolos- Alves Cabral era o grão-mestre desta ordem. Ah, é? E incrivelmente, com a extinção da Ordem dos Templários, surge uma progressiva e experiente escola de Sagres em Portugal. Frei Henrique de Coimbra, um dos grandes expoentes também da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Né? Engraçado, uma ordem de cavaleiros com poder naval fantástico. Interessante isso, né? Interessante as desculpa. ligações que se fazem, né? E o Pedro Alves Cabral vem achar o Brasil, né? Vem achar entre aspas, né? Porque já sabia que o Brasil existia há muito tempo. A Ordem do Grau, que é anterior ainda me parece, não sei se não vou dizer bobagem aqui, né? É anterior ainda à vinda de Jesus, né? A chegada de Jesus no planeta. A Ordem do Grau, me parece, eu já vi alguma coisa a respeito, que ela segue uma linha que vai desembocar lá, vai se unir, digamos assim, com a Ordem Templária. A Ordem do Grau, a gente olha muito o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. Pois é, né? e me parece... É o Sir Lancelot, né, que sai naquela procura desesperada do Santo Graal, né? Então, o Santo Graal seria o cálice, da verdade, o cálice em que Jesus Cristo tomou o vinho da última ceia, né? Com os apóstolos. Então, mas da Ordem do Graal, assim, eu conheço muito pouco, assim, até o material que eu não cheguei a estudá-la ainda. Né? Então, conheço muito de repente eu estou dizendo bobagem, mas me parece não que é eles bobagem, têm uma... pelo menos tem na nessa Inglaterra. parte iniciática e de ligação com o divino, vamos dizer assim, que eles também seguem mais ou menos a mesma, digamos, a mesma hierarquia lá. Fora daqui, que eles têm essa função. Né? Cada um dentro do seu período histórico, atendendo às necessidades do período da história. Né? Tem uma ordem inglesa que existe até hoje. Pois é. Né? Nascida e criada dentro da Inglaterra. Tu me fala um pouquinho pra gente. Ai, olha só, parece mentira, o tempo está indo, né? Nós vamos ter que voltar a esse assunto um outro dia, porque eu vou dar uma olhada nesses livros, vou assistir a Cruzada. Fala um pouquinho da Ordem de Molay, que eu achei muito interessante, que quando Jacques de Molay foi morto na fogueira, né? Após o... Ele também, que nem eu. Temos algo em comum. Jacques de Molay, após ser acusado de traição, aquelas coisas todas, né? Que a gente já conhece pela história, né? Após a sua morte, tá? Ficou um legado muito grande. E lá em 1900 deixa eu só olhar a data correta aqui. 1919. Professor de história, né? Ele tem que colocar bem não dizer bobagem, que é ano errado. Da pouco já estava colocando Espanha onde não era, né? Em 1919, tá? Deixa eu ver aqui. Foi o... Deixa eu só voltar uma coisa aqui, que senão eu passo por cima da data. Menos de um ano, em 1919, nos Estados Unidos, quando essa ordem ela foi criada, né? Ela já tinha 3.000 membros, 3.000 jovens. Ela já nasceu com 3.000. Mas não, ela não nasceu com 3.000, ela se expandiu muito rapidamente. Em menos de um ano ela já tinha 3.000. Ela foi uma criação, tá? De um senhor chamado... Que era um membro da maçonaria, se eu não me engano, pelo que eu li. Foi um grande maçom, tá? Pela historiografia. Ela foi criada em 18 de março de 1919, em Kansas City. O nome do criador é Frank Sherman Land. Foi um maçom ativo, né? E que teve o apoio da instituição. Tá? Foi o primeiro capítulo, assim, foi patrocinado pelas lojas maçônicas americanas. Bom, como que ele criou esta ordem? Ele viu um menino, tá, que era filho de um outro maçom, segundo a história, que ficou órfão. Né? Poxa, mas o que vamos fazer com esse menino agora? O que vai ser desse menino? Então,
ele pegou esse menino e convidou outros 9 meninos, tá? E formou uma ordem. Tá? Formou uma ordem para preparar esses meninos nos ofícios de liderança, na oratória, nas práticas de secretaria, tesouraria, né? E as práticas de protocolo. Então, porque quando esses meninos chegassem com a idade de 20, 21 anos e se lançassem no mercado, e eles fossem, ao mesmo tempo, tivessem já uma profissão, ou um meio profissional, um caráter profissional definido, e associado também com princípios morais e éticos esperados de um cidadão. Um cidadão que fosse cumprir com seus direitos, né? Honrar o seu país de origem, né? Honrar pais e mães. Então, é criada com esse instinto. E ele pega um modelo que ele cria para sustentar essa ordem. É baseado? É o modelo da Ordem dos Cavaleiros Templários. E a figura principal da homenagem ao Jacques de Molay. Então, são criados capítulos, que todo grupo é um capítulo. Sim. São capítulos da Ordem de Molay, né? Da Ordem de Molay. Sobrenome ele era Jacques de Molay. Tá? Então, hoje a gente conhece a Ordem de Molay. Ou de Molaire. Essa ordem ela existe no mundo todo francesa hoje, de Molaire, né? Então, ela existe, hoje existe aqui em Pelotas. Essa ordem foi trazida para o Brasil em 1980, por um maçom chamado Alberto Mansur. Finzinho de 80, um grande maçom que mora aqui em Pelotas, tá? Que é o Cláudio Omar Lopes Barcelos, conhecidíssimo de todo, conhecido também. Inclusive ele está meio acamado hoje, né? Pois é, ele é um homem de muito conhecimento, assim, uma cultura. E ele foi ao Rio de Janeiro, ele se dava com Alberto Mansur, tá? E foi lá no Rio de Janeiro e resolveu lá, então, sabia que a Ordem de Molay estava vindo para o Brasil, ele e outros dignatários foram lá para ver como é que fazia para trazer para Pelotas isso aí. Então, em 81... Podia para ser bem breve, porque o nosso tempo... 1981 é criado aqui em Pelotas. 81. Então, no Rio de Janeiro é criado em 81, início de 81 é criado outro. O primeiro capítulo da Ordem de Molay no Brasil, no Rio de Janeiro, o segundo também. Tá? 1981 é criado aqui em Pelotas. Tá? É criado... O primeiro capítulo em Pelotas. No dia 29 de agosto de 1981. Tá? É criado o capítulo da Ordem de Molay, capítulo Pelotas, número 3. Terceiro do Brasil, primeiro do Rio Grande do Sul e o terceiro capítulo da América Latina. E esse capítulo aqui de Pelotas, ele tem assim um respeito muito grande para os outros capítulos, porque ele é máter dos capítulos da volta tudo aí, né? Então, ele criou vários capítulos aí a partir do capítulo de Pelotas, né? E esses meninos, eles trabalham dentro da sua filosofia em 7 virtudes principais. São elas assim: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Que lindo isso. Coincidentemente, grande maioria dos objetivos da Ordem do Templo. Como eu acredito, coincidência não exista, né? O amor aos pais, né? Sim, claro. A reverência pelas coisas sagradas. Então, o menino, para se tornar de Molay, ele tem que ser convidado por de Molay. Tá? Ele não tem que ter sido filho de maçom nem de ninguém. Sim, é uma ordem. E é de caráter iniciático individual. Também, fechado. Né? E, então, a reverência pelas coisas sagradas são os templos, não interessa de que religião é. Claro. Tá? Seja da religião católica, protestante, ou seja, outra religião qualquer. Sim. Tá? Que sejam das religiões cristãs, o considerado também não cristão, simplesmente ele tem que professar uma religião, né? E acreditar em Deus. Tá, eu vou ter que terminar.